Oi, olá. Então, pertencimento e identidade não são necessariamente a mesma coisa. Vocês já devem ter ouvido pais falar assim: é, nossa filha chegou a uma idade, parece que nem gostava mais da gente, esqueceu da gente, só quer ficar com os amigos, com as amigas. Antes pertencia a nós, estava sempre em casa, agora não. Vocês também já devem ter ouvido adolescentes falarem: meus pais não me entendem. Eles não entendem o que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto. Sim. Se vocês têm filhos adolescentes, filhas adolescentes, possivelmente já sentiram isso em uma certa idade. Já aquele pertencimento que na infância era tão centrado na família, na casa, de repente os filhos começam a ficar diferentes, né? Deixam o cabelo crescer, até puxam o cabelo para um lado só, fica assim. Aquelas caras esquisitas porque são diferentes da, da que você sempre teve, dos seus costumes. Não ouve mais as mesmas músicas, não penso mais do mesmo jeito. Existem pertencimentos naturais socialmente fixados, que não são escolhidos, não são escolhidos espontaneamente, eles vêm prontos, como a família de nascimento, a agremiação, a igreja ou a religião ao que seus pais pertencem, e você vai junto. Seus pais, seu núcleo familiar. A escola em que eles se colocaram. E por isso também os teus amigos e amigas passam a ser os que são próximos da tua família ou da tua escola, né? ou são da tua escola. E aí você vai crescendo, vai olhando para o mundo, vai vendo coisas que você não gosta, inclusive seus pais. Não quer dizer que você está odiando eles. Olha, como professor de adolescentes, meninos, garotas e garotos, eu às vezes fazia uma perguntinha para eles assim: diga uma coisa importante na sua vida, e assim, mesmo eles já naquele fogo de procurar, de se identificar com grupos e já criticar os pais e as mães, eles ainda dizem que uma coisa importante na vida deles é a família. Eles não deixaram de gostar da família. Mas eles já estão começando a pertencer a outros grupos e agora não mais por imposição da natureza ou do lugar em que nasceu, da família em que nasceu, das escolhas de seu núcleo familiar, mas estão escolhendo já e pertencendo aos grupos por opção, por se identificarem com aqueles grupos, por aproximação dos modos de entender e de pensar o mundo e a sociedade, de leitura da sociedade e projeto de futuro e mundo, a partir da identificação de linguagens. Isso é muito chamado de as tribos urbanas, né? Então tem os grupos do rock, do punk,
do funk. Sim, tem. Então, existem pertencimentos que não são espontâneos e que às vezes até se rompem, não é verdade? E os pertencimentos por identidade. Grupos com os quais você se identifica pela maneira de pensar, pela maneira de viver e pela maneira de querer viver, de enxergar para o futuro, de querer para o futuro. E o normal, e eu acho que até o desejável, que não seja idêntico ao dos pais e mães e aquelas coisas antigas às quais você pertencia. Porque você já está num mundo diferente daqueles que os outros nasceram. Você tem que ser diferente. Como adolescente e mais tarde adulto também. Algumas coisas você vai repetir, vai trazer sempre, e que bom que seja, que você traga junto para toda a sua vida coisas boas que aprendeu, mas não repita aquelas coisas que não eram boas. Não é assim que se evolui, que se constrói um mundo novo e bom. Então, há pertencimentos naturais e sociais, que a gente não tem opção, quase. E que às vezes a gente não pode evitar que isso aconteça, mas às vezes você tem que dizer, opa, até aqui. Inclusive dizer isso para a família, até aqui. Daqui por diante eu já tenho um outro grupo. E às vezes esses novos pertencimentos por identidade, que são opção, são espontâneos, esses grupos trazem mais felicidade e despertam mais fidelidade, mais fidelização do que os pertencimentos que não eram espontâneos e com os quais às vezes a gente não tem mais identidade. Eu acho ótimo quando você consegue cultivar um bom relacionamento com a sua família, com o seu passado, mas também vejo a necessidade de construir coisas novas e às vezes até romper com coisas antigas. E isso é fato, isso é real. Aconteceu contigo, aconteceu comigo. Essa ruptura esse momento de sair de dentro daquele ovo fechado da vida antiga e partir para novas descobertas e novas linguagens, maneiras de viver. Deixar o cabelo crescer, ou raspar todo o cabelo,
Ou raspar metade da cabeça e outra metade não. Fazer tatuagens. Não, pode não ser isso. Você pode continuar muito igual. E não há nada de errado em mudar ou continuar igual. Porque todos os grupos, sejam os mais conservadores, os mais progressistas, podem estar certos ou errados. Tá? O que você tem que ser é crítico a todos os grupos, inclusive o seu, daquele que você se identifica. Porque ele também pode ter muita coisa errada. E tem que ser crítico também em relação aos outros grupos. O que você tem que analisar é o jeito que esses grupos pensam, tanto os seus como os outros, são humanos, inclusivos, amorosos. É isso que interessa. Então, pertencimento e identidade não são necessariamente a mesma coisa. E que bom quando você se sente humano e vive com seu grupo um projeto humano. E se você consegue entender e conversar com outros grupos, inclusive seus filhos e filhas adolescentes da nova geração. Um bom dia.